hoje. Esse que é o nosso primeiro evento, né? O primeiro evento do LAPA, que é o Laboratório de Artes e Políticas da Alteridade. Esse é o nosso primeiro evento público, né? Esse é o webinário. Nós somos um grupo de pesquisa certificado pelo CNPq e vinculado aos programas de pós-graduação, o PPG Artes e o PPGHA do Instituto de Arte da UERJ. Esse grupo de pesquisa ele também engloba o projeto de extensão Ações Curatoriais do Museu Afro-Digital Rio. E a transmissão desse evento também está acontecendo através do canal do Facebook do Museu Afro-Digital Rio. E aí eu aproveito aqui para poder agradecer à professora Ana Paula Alves Ribeiro, né, que é a atual coordenadora do museu, e ao Wallace Silva pelo apoio e o suporte a esse evento, né? Antes de começar, eu gostaria de informar que esse é um evento público, aberto para qualquer pessoa e voltado também para a comunidade acadêmica. Esse evento ele vai ser gravado e ficará disponível no canal do YouTube do Instituto de Arte da UERJ. Portanto, aqueles que não desejam ser gravados, por favor, desliguem suas câmeras e pedimos também que mantenham os microfones desligados. Eu agradeço o convite que eu recebi dos organizadores desse seminário, o professor Maurício Barros de Castro, que é o coordenador do LAPA, professor do Instituto de Artes, o PPG Artes e o PPGHA da UERJ, o Edu Monteiro, que é pós-doutorando no PPGHA da UERJ, e da EPA na UFRJ, da Univeritas também. O Edu também é pesquisador do LAPA, então agradeço a ambos pelo convite de estar aqui enviando esse webinário, que é intitulado Artes e Circuitos da Diáspora Africana. Então, eles nos trazem aqui um pesquisador e um artista para a gente poder conversar sobre esse tema. O pesquisador é o Christopher Singler. Ele foi professor de literatura e artes latino-americanas na Universidade de Franche-Comté, em Besançon, na França, até 2019. Em 2013, ele publicou a monografia Genesis of Black Painting, sobre a obra parisiense de Guido Guignaz, um pintor cubano, membro do grupo vanguardista Los Once, entre 1953 e 1955. Guido é considerado um artista que introduziu o expressionismo abstrato em Cuba. E ele exilou em Paris em 1963, onde viveu até sua morte em 2005. E o Guido desenvolveu, né, a partir desse exílio, uma pintura negra baseada na gestualidade expressiva dos signos abacuá e outros elementos formais de origem africana. E o Rona, ele é o nosso artista, né? Ele é nascido e criado no Morro dos Pretos Fogos, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele é autodidata. O seu trabalho transita entre pintura, performance, teatro, literatura e dança. O Rona também ganhou prêmios enquanto roteirista, cenógrafo, figurinista, e em outubro de 2019 ele fez a individual Nódoa, no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica. E eu sou Thaís Rocha, eu me formei em fotografia pela Escola de Fotógrafos Populares da Maré, na turma de 2012. Esse é um projeto idealizado, né, pelo fotógrafo João Roberto Ripper e realizado pelo Observatório de Favelas, também na Maré. Eu sou mestre em artes visuais pelo PPG Artes, da UERJ, e desde 2013 eu faço a assistência da coordenação geral do Foto Rio, que é um encontro internacional de fotografia aqui no Rio de Janeiro. Bem, nós vamos começar pelo Christoph, e cada um dos participantes vai ter aproximadamente 20 minutos para apresentação. Após a fala do Rona, nós traremos as perguntas do público. Então, quem tiver interesse, pode encaminhar as perguntas pelo chat, que eu leio e encaminho aos convidados. A gente
acredita que essa forma de organização pode funcionar melhor. Nós teremos aproximadamente 30 minutos para essa interação entre o público e o palestrante. Christoph, mais uma vez, obrigada por aceitar o convite e participar do nosso evento. E para nos apresentar também um pouco sobre quem foi o artista cubano Inés e também a sua obra. Por favor, a palavra é sua. Christoph, o som está desativado. Agora. Sim, opa. Agora, Christopher. Em todo caso, muito obrigado pelo convite e a possibilidade de sonhar de novo como estar na cidade carioca. Tenho as melhores lembranças de minhas estadias em Rio. Desculpe se vou falar em espanhol, não falarei em brasileiro, porque é uma língua que adoro muito, demais, e não quero estragá-la. Decidi falar em espanhol, porque de toda forma teria acabado em portunhol. Se não molesta, se tem alguma dificuldade, escreva no chat e vou contestar, se possível, com uma tradução. Quisiera empezar con una... perdón. ¿Está bom? Voy a empezar con una pequeña anécdota. El artista Guido Ginás en cuestión murió en 2005 y entonces me invitaron a una fundación de arte cubano en Nueva York a hacer una conferencia sobre la obra. ¿Perdón? Pode seguir, Christoph. ¿Puedo seguir? Entonces, presenté una conferencia ante un público cubano en Nueva York. Y cuando empecé a hablar de los lazos con África, se levantó como una ola de repudio contra el conferencista, porque el público era muy blanco. Guido no tenía muchos lazos con el ambiente afrocubano de todos modos. Y el público conocía su primera fase de los 11 que mencionó Thais hace rato. Ahora, cuando él salió al extranjero, a París, ahí desarrolló su pintura negra con influencia abacua y otros elementos formales africanos. Cuando publiqué el libro en 2013 sobre su obra, hubo una reseña hecha por un historiador cubano que me decía, bueno, esa parte africana viene tirado de los pelos. Creo haber mostrado algunos argumentos a favor de mi tesis y espero convencerlos a ustedes que pertenece por lo menos a ambos lados del Atlántico. Ustedes ven aquí la composición inicial de los 11, no todos están 7 sobre 11 pintores, ese era el título, y ustedes ven 2 afrodescendientes, Agustín Cárdenas, el escultor, que también se exilió en París, y Guido Ginás, el segundo. El resto eran blancos, no se diferencia mucho. Ahora, este señor, Fayad Hamiz, otro artista que quedó en la revolución,
tengo una pequeña caricatura de Guido como mono. Como muchos caribeños, cuando él se exilia, pues descubre su africanía. Tiene que salir de Cuba, del Caribe, por supuesto. Pero creo que olvidó algunos encuentros con el racismo cubano antes ya. Aqui ustedes ven... Perdão? Desculpa interromper. Será que você pode colocar na tela cheia para Ver ficar bem, mais... ok. Vou projetar agora. Está Isso, melhor assim. perfeito, perfeito. Ok. Desculpe, conheço muitos programas agora de meeting, pero é a primeira vez que utilizo Zoom. Tá ótimo, obrigado. Aqui tem uma pequeña, un pequeño resumen de su trayectoria. 53 hasta 63, él está asociado con los 11 y como dijo Thais, ese movimiento se considera como que introdujo el expresionismo abstracto. En el caso de cuando se ve la pintura del grupo, eso no corresponde a la verdad, es un mito cubano para mí, ¿no? Porque, en todo caso, Guido tuvo contacto antes con otras corrientes, por ejemplo, Cobra, el informel y el expresionismo alemán también lo conocía y tiene influencia. A partir del 57 empieza su fase parisina. Está un año, ha vendido obra o ha conseguido dinero para una primera estancia y después del triunfo de la revolución vuelve otra vez a París con una beca. Y después regresa muy pronto. Bueno, en esta primera fase en París suceden muchas cosas en París. Se dice que ya no es la capital del arte. Agora com 29 e tal. Porque o 3G não aparece. O 3G não, o 5G. Que posso fazer, então? Vocês veem? Deixa eu ver aqui o Maurício, se teste agora. puder mutar os microfones que estão abertos para não atrapalhar o Christoph. Christoph, por favor. Sí, ok. En esa fase hay muchas más influencias en Guido. Está Anthony Tapies, está sobre todo el décollage. No sé si ustedes conocen el décollage. Es un movimiento en que es el collage, pero décollé significa arrancar de la pared. Y son paquetes de afiches que arrancan esos pintores de la pared y los ponen tal cual en la galería. El décollage. Está un pintor importante, Bram van Velde. Sobre él hay textos de Beckett y otros señores. Está también Alberto Burri. Voy a mostrar alguna imagen de esos pintores. Está un señor que hoy día pocos conocen, Alan Davey, un pintor escocés interesantísimo, que empieza también en la fase expresionismo abstracto, luego hace viajes, descubre el budismo, descubre el Caribe e integra todo un repertorio de signos rituales. Estaba muy interesado en las religiones e integró distintas simbologías. Está Pierre Soulages, un pintor importante en el tratamiento del color negro. Y está el señor Rauschenberg, donde
lo pongo como una cita porque el collage va a ser una práctica importante en la obra de Guido Ginás. Bueno, a partir del 63 está en exilio en París, que va a terminar con su muerte en 2005. Y ahí, desde los primeros años, empieza a integrar primero la escritura o la gráfica abacua. No sé si ustedes conocen. Voy a mostrar son dibujos similares a lo que se practica en el candomblé o en la santería o en el vodú, similares, digamos, parecidas. Lo primero es un elemento que creo es importante que aprende Ginás con la pintura contemporánea europea. Son los planos múltiples que, por ejemplo, se pueden ver aquí en Alechinsky, un miembro de Cobra. Desde el 47, Guido conoce a Cobra a través de las revistas que circulan en Cuba. Guido es un pintor autodidacta, por cierto, pero muy informado de toda la historia de la pintura occidental cuando sale. Muy informado. Yo hice muchos viajes con él a visitar exposiciones y el señor tenía un conocimiento profundísimo de la historia de arte. Entonces, primero Cobra, antes de conocer el expresionismo abstracto. Ahora, por supuesto, la gestualidad del action painting, de la pintura action, le importa muchísimo. Aquí un pequeño ejemplo de Franz Klein, que él adoraba también por su trabajo con el color negro. A la derecha ustedes ven ya un trabajo mucho más explosivo, ya es un collage, pero tiene esa gestualidad y ustedes verán los cruces o las estrellas ya aparecen. Luego vamos a pasar a otro elemento de esa pintura, los materiales realmente pobres que le interesan. El ejemplo es muy interesante porque es esa fase después de la Revolución de Cuba. Hay en Cuba todo un movimiento, un debate sobre lo que es, o si la abstracción sigue siendo legítima en condiciones revolucionarias. La mayoría de los teóricos cubanos combaten la abstracción y es el motivo por el cual Ginás se va a exilar. Ahora, entonces vacía prácticamente toda la tela, ya no hay figuración, nada que aparece, la materia cruda y a diferencia de Burri, el italiano, él utiliza sacos de azúcar como única referencia a la realidad cubana, colonial o colonialista, como ustedes quieran. Entonces, otro pintor importantísimo para él es Pierre Soulages. Es todo un pintor en los 50, 60 y todo una multitud de pintores que empiezan a valorar el color negro. Y hoy decir a Guido, yo utilizo el color negro como color y no como por ideología, lo decía, pero en el fondo hay, por supuesto, esa simbología, oposición blanco y negro en eso. Al mismo tiempo, es el color, es también la escritura y es el signo. Es la época del debate sobre el signo, sobre su legibilidad también. Él leyó también trabajos teóricos sobre esto. Por lo demás, Rauschenberg tiene cuadros de pintura negra. Está en Klein, Pierre Soulages lo empuja un poquito más. Y hay otra pintora francesa que le interesaba mucho, que también decía, lo negro es el color
cósmico por excelencia. Por excelencia, Soulages decía, bueno, él llegó al ultra negro, cuando empieza a reflejar y empieza a brillar. No sé si ustedes conocen, en el Bauhaus hubo un pintor que pintó su dormitorio todo negro, pensando que aquí entraba más luz, iba a entrar más luz. Bueno, en esa vía. Ahora vienen los decolagistas. Es todo un grupo que empieza en la segunda mitad de los años 50, que trabajan sobre los cartaces, los carteles en las calles, y los llevan directamente a la galería. Ni siquiera firmaban esas obras. Y aquí hice esa confrontación por la similitud de la construcción. Por supuesto, aquí lo que aparece a la izquierda, ustedes ven esas rayas, es una capa inferior a la última que se arrancó, o es la que está encima, ¿no? Cuando uno va a la calle a arrancar papeles, carteles, uno se lleva un paquete de 10, 15, quién sabe. Y la memoria que está por debajo, por eso hablo de memoria en este contexto, la memoria de la calle está ahí. Eso es un aspecto que creo clave en la obra de Guido, la memoria. Es un señor que se leyó varias veces en su vida En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. No una sola vez, varias veces. Y lo que retiene de las ideas de Proust es la memoria involuntaria. Entonces, eso es lo que le interesa cuando practica el action painting, el all over. El automatismo del expresionismo abstracto le interesaba muchísimo en esa versión, porque ahí se iba a liberar la memoria involuntaria. Podía emerger, podía desaparecer. Eso se conecta con la memoria africana en su obra, por supuesto. Esa variante, cuando uno mira a la derecha, todo lo que hay encubierto, si lo dividimos en suelo y lo que aparece encima, son fragmentos, elementos, y luego un subsuelo negro donde van emergiendo o cayendo adentro. Un pintor que él admiraba toda su vida es Bram van Velde, creo que era holandés, sí, holandés. De él, Beckett decía alguna vez, es el pintor de la imposibilidad de pintar. Quería captar el movimiento en su punto álgido, y claro que nunca logra, ¿no? O tiene el sentimiento de que nunca logra eso, ¿no? Y creo que hay alguna... Yo no cito a esos pintores porque Guido los copiara o algo así, pero son fuentes de inspiración. Ese material está, y es importante para explicar lo que pasa después en su fase africana. De todos modos, él va pasando de un signo codificado a descodificar el signo y transformarlo en forma plástica, forma visual simplemente. Entonces llegamos al 63, llega a París. París es una ciudad donde no solamente todavía hay movimiento, hay un nuevo movimiento que se va a agregar, el movimiento letrista. Es un movimiento de pintores y de poetas que borran las fronteras entre poesía y forma visual, hacen poemas visuales, etc. Eso ya lo conocíamos un poco, pero es sobre todo una profusión de signos, ¿no?
el fundador era Isidore Isou. No les voy a explicar por qué Guido llega allí, pero mientras tanto, en el 61, poco antes, todavía en La Habana, tiene un encargo para un futuro instituto de estudios afrocubanos. El encargo consiste en reunir un máximo de dibujos abacuá que se encuentran por las calles en La Habana, anuncios de ceremonias. Es una sociedad secreta de la frontera entre Nigeria y Camerún, de Calabar, precisamente, que solo se trasladó a Cuba, curiosamente. Que yo sepa, no existe ninguna sociedad en Brasil, de todos modos, ¿no? Ni en ninguna otra isla del Caribe, ni en Estados Unidos. Existe en Matanzas, en La Habana, Marianao, esa zona, esa área. Fuera de eso, no. Sociedad secreta masculina. Muy temida en su época, criminalizada en los años en que escribía Nina Rodríguez sobre la criminalidad en Brasil. Y hay un equivalente en Cuba sobre ese tema. Entonces, a la derecha ustedes ven un pequeño dibujo de Guido. Esos símbolos él los traslada a su pintura. Me parece que es una pintura interesantísima de la época letrista porque es la multiplicación de los signos, pero ustedes ven que aparecen en por lo menos 3 o 4 planos. Lo que le interesa es disolver la distinción entre fondo y forma como lenguaje plástico. Eso es fundamental en el all over, en el automatismo expresionista. Eso está ya prácticamente desde Pollock y otros personajes. Y ahora vemos, por ejemplo, eso está hecho con pincelada, eso está hecho incrustando, escarbando como un graffiti, pero debajo hay formas más oscuras todavía, casi negras, que también son formas medio encubiertas, medio emergentes, medio desapareciendo, medio emergiendo. Esa ambivalencia creo que es clave. Ahora, con el tiempo, sobre el 68, entonces tiene el nombre genérico para lo que hace, pintura negra, y va integrando otros signos. Por ejemplo, ve exposición. Él nunca viajó a África, salvo una vez, a Egipto. Y en el 66, París recibe también la exposición de arte contemporáneo del Festival de Dakar de Artes Negras del 66. Parece que lo convidaron, que lo invitaron a ese festival y que el gobierno cubano se negó. Pero, todavía no tengo hecho la investigación sobre el tema. Aquí ustedes ven también la dilución entre signos y elementos simplemente decorativos. Es quizás la fase más alegre en su producción, más vitalista, más, ¿cómo decir? Al mismo tiempo, si ustedes buscan forma a fondo, no se encuentra, ¿no? Esa distinción no está. Les voy a mostrar algunas obras más. Aquí aparece el señor Alan Davey con esa combinación de decorado y de expresionismo abstracto en ciertas zonas. A la izquierda, una pintura sobre papel de periódico. En el fondo, hay otra técnica que va a trabajar en esos años en París, es el grabado en madera. Aquí les muestro un pequeño ejemplo.
donde por lo menos aparecen títulos que creo que son interesantes y llamativos. En mitad de 100 caminos. ¿Ah? Claro que en la casa. Él no era religioso para nada. Era anarquista y come curas y todo. ¿Ah? Muy fuerte, pero en la casa tenía su Eshu, su Elegua, y algunos símbolos también de protección, ¿ah? Del folclore afrocubano, digamos. ¿No? En mitad de 100 caminos, por supuesto, estamos entre Europa y África. Yo mostré esos grabados a varios artistas africanos y me preguntaban si era nigeriano o de Ghana o de dónde, pero nunca podían imaginar que no fuera africano. ¿No? Es decir, tiene un manejo, digamos, técnico del trabajo de la fibra que lo clasificaron como africano. Y alguna vez en París lo confundieron también con África y él tuvo que servir de ejemplo de artista africano en ese festival en la periferia de París, ¿no? Y ofreció entonces una pequeña exposición con sus grabados. Ahora, el grabado tiene una particularidad en Guido. A la izquierda ustedes ven la matriz, a la derecha la versión papel, se invierte, por supuesto. Cuando hice el inventario del taller, me encontré con sacos llenos de fragmentos que aparecen aquí. Están pegados sobre una plancha, pero son fragmentos. ¿Ah? Ustedes pueden ver aquí otro ejemplo de una matriz todavía no tirada, no impresa, pero utilizaba sus propios fragmentos de su propia obra como fragmentos para hacer nuevas obras. ¿Ah? Es decir, en la madera hace collage en una técnica que se considera más primitivista que otras, ¿no? En pintura radicaliza entonces la propuesta en los años 70, 80, 90. Él pone varias capas de distintos colores, prepara la tela y luego echa ácido sobre esa superficie y luego limpia con agua. Entonces obtiene un efecto totalmente de azar, por supuesto, y entonces vuelve a pintar, vuelve a aplicar este sistema. Todavía cuando uno mira aquí, puede encontrar las flechas, los triángulos, los cuadrados de la pintura Abacuá. Pero hay que buscar. Eso está medio escondido y borrado y a lo mejor emergiendo o haciendo. En esa obra es una elegida por La Habana de su último viaje a La Habana cuando vio la ruina en que estaba la ciudad, ¿no? Cristo, perdão Sí, incomodar. termino. 5 minutinhos, tá? Sí, muy bien. Quisiera insistir en este aspecto de fragmentación, pero luego también utiliza esos nuevos fragmentos para recomponer lo que ha desfigurado antes. Ese doble proceso creo que es interesante en su obra. En esos últimos dos ejemplos, ustedes ven cómo utiliza fragmentos de su propia obra. A lo mejor son pruebas no satisfactorias, pero utiliza esos fragmentos para otras obras y nuevas composiciones. Aquí tenemos fragmentos de un grabado en madera, ¿eh? Que luego vuelve a pintar. Un aspecto quizás interesante también, otro experimento, ustedes ven que son formas muy similares. Para mí, el grabado a la izquierda que se llama umbral es un tema fundamental para cualquier santero o adepto de Abacuá. La entrada al santuario,
se parece mucho a una forma que aparece en la pintura de Wilfredo Lam, ha vuelto a trabajar la matriz, es decir, perdió la matriz de la izquierda, perdón, para hacer el nuevo grabado a la derecha. Este ya pierde también el título. Está un poco más bajito, pero es exactamente la misma forma, la misma matriz vuelta a trabajar. Me parece sumamente interesante y esa musicalidad que lo caracteriza. Aquí, ritmos e imágenes remite también a ideas que a lo mejor no son suyas, porque se encuentran en Paul Valéry, se encuentran en Aurélie Nemours, que el ritmo está en la base de la creación de una imagen. Esa idea es fundamental. Y ustedes ven cómo ese sistema de trabajar con fragmentos permite recomponer, volver a componer nuevas obras. La serie no está completa, podría mostrar algunas más, pero vamos a terminar quizás con algunos autorretratos. A la izquierda, un grabado de 75, de abstracto más o menos. Él le da vuelta 180 grados y obtiene un autorretrato coronado a la derecha. Más o menos los ojos, la corona, que también puede ser doble lectura posible, ¿no? Otro tipo de autorretratos a la izquierda, una máscara tipo fan, de Gabón, a la derecha una tela que él arrancó y arregla de modo, una exposición que se hizo en Marsella, en Francia, máscaras contemporáneas, y él contribuye con esa obra que se perdió. No la tengo. Es una tela de él, que él hace varios huecos, y el resultado, no sé si ustedes se fijan, se parece mucho a los personajes que Picasso hizo para Demoiselle d'Avignon. Muy parecido. Ahora, la piel y la tela se vuelven sinónimos, evidentemente. Y a lo mejor terminemos con este autorretrato de él, del 90, sacado a partir de una foto que le hizo la última esposa de Julio Cortázar, donde se ven las gafas, 90 la fecha y él mirando hacia el fondo negro oscuro. Simplemente la pregunta que quisiera hacer y a lo mejor discutir con Juana también sobre una definición, ¿dónde ubicar un pintor como este? ¿No? ¿De qué lado está? El marco cubano creo que no basta para nada, es por lo menos transnacional. Yo lo ubicaría en lo que se podría llamar Atlántico Negro. Ahora no sé, se trata de un pintor subversivo, marginal, excluido. Los pintores que ven su obra les encanta. Ahora, los museos no se interesan en la parte cubana, digamos, expresionismo abstracto, muy contento, alguien que ha importado eso, pero la reacción en mi ponencia en Nueva York, sumamente interesante, se opusieron a ver que era un pintor negro, ¿no? Y toda la africanía, los cubanos, los historiadores cubanos, hasta ahora la niegan totalmente. Ahora tampoco está del lado de una reivindicación identitaria o de visibilidad los temas actuales. Me parece que es un diálogo con una serie de artistas de su momento, pero también con las artes clásicas africanas. Está entre dos. Creo que en el tema de la memoria entra mucha materia para ubicarlo en el Atlántico Negro y
por supuesto, la musicalidad. Muchas gracias. Pasé mucho de tiempo e espero não haver abusado de sua paciência. Muito obrigado. Obrigada, Christoph. A gente sai dessa tela aqui, Maurício. E... Já vou. Ótimo. Bom, então agora a gente tem o nosso querido multi-Rona, criativo e versátil. A gente combinou aqui, Maurício, Edu e eu, de passarmos um vídeo do projeto Gás do Rona, antes de abrir a palavra para ele. Eu queria saber do Edu se está tudo certo aí para transmitir. Tá tudo certo, vou transmitir. Talvez tenha... Edu. Oi. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, Rona. Ah, beleza. Eu tive uns probleminhas com o áudio, fiquei preocupado aqui, mas suave. Vamos que vamos. Está falhando um pouquinho, não dá para ouvir, Rona. Está falhando um pouquinho, mas dá para ouvir, sim. Agora acho que tá legal. A gente fez um teste com esse vídeo, né, Edu? E ele tem dava uma picotada, um certo delay. A gente vai insistir aqui em transmitir, mas se não ficar legal, pessoal, a gente vai disponibilizar o link e depois podem ver com calma. Já botei o link ali, vou passar aqui então. Show. Rona? Sim. Por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Agradeço pelo convite, pela troca, né? Pelas conversas e tal. Pode seguir, Rona, a palavra é com você, por favor. Então, eu começo a falar a partir do meu caminho, do meu caminhar e de como eu fui vendo e trazendo para o meu corpo, os meus sentidos, né, a arte que eu via e sentia na minha comunidade, né? Eu não tinha nenhuma referência, menino e depois adolescente também, de algum artista que pudesse me influenciar, né, que fosse, sei lá, um artista conhecido. Os artistas que me influenciaram, as manifestações que me influenciaram, os movimentos que me influenciaram, eles nasceram junto comigo na minha comunidade, no Morro dos Pretos Corvos. Então, vivenciar esse território como eu vivenciava, né, enquanto criança, brincando
e usando elementos que eu encontrava no meio do caminho para eu poder usar como objeto para me expressar, ou fosse dançando, ou fosse para pintar ou para desenhar, foram fragmentos do caminho, da caminhada, né, da vida e do tempo que eu for passando, que eu vou trazendo isso para mim, para o meu físico, para o meu corpo, e acho que ali eu começo a descobrir uma forma de me expressar, entendeu? Com um desenho, que era um desenho que era meu, que não se identificava com ninguém, eu não tinha uma referência, era muito mais sobre a simbologia que eu via na comunidade, as máscaras dos palhaços da Folia de Reis, as roupas confeccionadas pelos próprios moradores integrantes dessa mesma Folia de Reis, as bandeiras no alto do centro de um centro de Umbanda, nas festas de São Cosme, São Damião. Tudo nisso eu via poesia, né? O transporte de água que a gente tinha que carregar da fonte da minha comunidade para casa, e a gente confeccionar a própria ferramenta, né? A lata d'água, e depois as balanças para carregar de 2 latas e tal. Aquilo me trazia uma possibilidade nova de usar o meu corpo. Eu descobria a força do meu corpo e descobria também como eu performava, né, fazendo esses movimentos. A lata d'água na cabeça, a balança. E aí eu ia juntando tudo. Corpo, o que eu via de imagem, o que eu desenhava no chão batido, os desenhos que eu fazia no chão batido, o trabalho com barro, porque era morro, né? Então era muito barro. Então, esse barro era o próprio elemento ali do meu quintal, que eu tirava do meu quintal para poder me expressar. E as minhas expressões nada mais eram, eu sentia isso, do que diálogo. Eu queria falar, através dessas expressões, algo que já estivesse em mim. Então, a minha performance, o meu corpo, ele se conectava com essas ferramentas, com a lata d'água, com a balança. E nesse movimento, quando eu pensava em criar algo, eram essas descobertas, né, que o meu corpo aprendia ali naquele território, que eu trazia para o meu universo. Quando eu pensava em inventar uma máscara, criar uma máscara, fazer uma máscara para mim, para eu poder usar, para eu poder, enquanto criança, brincar de ser uma outra coisa, eram as máscaras da Folia de Reis que me inspiravam, né? E eu acho que nesse movimento de construção de arte, que eu ia me expressando, a minha comunidade contribuiu em muito, entendeu? Porque tudo estava ali, toda a manifestação cultural estava ali. E eu me sentia muito ligado àquilo tudo. Eu me sentia muito dentro daquelas manifestações, não entendia como, mas eu me via ali, entendeu? Depois de muito tempo, claro, eu entendi que já estava tudo ali, a performance, a indumentária, o teatro, a música, e tudo isso no próprio quintal, né, no meu terreiro, onde eu nasci e me criei. O desenho, ele vem bem depois, mas eu acho que o corpo, ele se conectou primeiro, com uma vontade de se expressar, talvez pela minha circulação no território, talvez pelo movimento todo que eu fazia, pela comunidade, desbravando, né, toda aquela região ali, eu fosse encontrando no meio do caminho elementos que eu olhava de uma outra maneira. Por exemplo, eu fazia com os amigos de infância e com os primos um caminho no alto do morro para pegar jamelão, no outro quintal. Na verdade, para pular um muro de arame farpado para poder sair de lá com as bolsas de jamelão. Eu e as outras crianças, primos e amigos de infância, né? Então, a gente tinha todo um movimento para poder passar embaixo daquela cerca, né? Então, a gente levantava, depois ia cuidadosamente abaixando para não arranhar as costas. Isso, feito em várias vezes para se pegar jamelão, já era uma coreografia, entendeu? E uma descoberta do corpo, né? Então, acho que esse meu corpo, nessas descobertas, nesses lugares, né, que ofereciam risco, ele vai aprendendo a driblar. E aí eu vou criando, com esse movimento, eu sinto isso, uma descoberta do corpo, entendeu? Então, quando eu andava, subia o morro com a balança, com a água, geralmente você tinha aquele mesmo caminho. Se viesse uma chuva muito torrencial, essa chuva derrubava, e aí ficava um barranco, você tinha um pedacinho pequeno para passar. Ou você tinha que passar
de lado, bem devagar, se equilibrando, ou você tinha que dar uma volta. Isso também me dava essa consciência de uma extensão do movimento, entendeu? Que ele não era limitado, entendeu? Aí ao contornar e ao desviar desse caminho, eu descobria outras possibilidades e mais a resistência física, entendeu? E eu acho que isso me ajudava e continua me ajudando muito no sentido de me conectar com as coisas que eu acho que são importantes. Quando eu começo a ter uma relação um pouco maior de ir a alguns museus, algumas galerias e tal, eu via na galeria, o que eu via lá, eu dizia assim, caramba, não é isso que eu quero fazer, não é sobre isso que eu gostaria de pintar, se eu fosse pintar, se eu fosse desenhar, né? Eu queria falar sobre essa trajetória, eu queria contar uma história, eu queria, através da minha vivência, através da minha expressão, seja ela com o corpo, seja ela com a escrita, seja ela com a pintura, com o desenho, enfim, né? Mas eu queria trazer isso, tudo isso que eu aprendi, a minha forma de dançar com o tempo e com o meu território, a minha forma de buscar inspirações, como eu via no morro, né? Quando ia fazer esse caminho para pegar o jamelão, a gente passava perto, era muito mato, muito matagal, todo mundo tinha um quintais muito grande, né? Então as lavadeiras, as mulheres que lavavam roupa para fora, secavam a roupa sobre esses matos, inclusive a minha mãe. Então o movimento, ela estender o lençol e depois o lençol se acomodar naquele mato junto com outros, eu passava por ali, aquilo para mim era flocos de algodão, era como se eu estivesse na nuvem, entendeu? Caminhando no céu, assim. Eu tinha essa viagem toda vez que eu ia buscar jamelão. E acho que ao longo do caminho eu ia me conectando, e eu ia com a liberdade, né? de imaginar, de criar, de inventar, eu ia tecendo histórias. Aí, geralmente, isso virava uma poesia pequena ou uma historinha, entendeu? Só que isso começa a ficar muito mais forte quando eu começo a entender que eu precisava falar sobre essas coisas, entendeu? Não era só sobre pintar ou desenhar ou performar. Eu queria mostrar toda essa força física, visual, que o meu território me proporcionou. E mesmo depois, já adulto, quando eu fui vendo outros artistas e tal, aí eu começo a conhecer, a ter um pouco mais de acesso, né, e mais galeria e tal, aí eu descubro alguns outros artistas. E aí eu começo a entender que aquilo que ele está fazendo ali, de registrar, né, o próprio território, de falar sobre o próprio território, que eu poderia e queria falar também do meu, entendeu? Para mim era muito importante, porque era tudo o que me formava e o que eu ia aprendendo. E todos os materiais que eu começo a usar com a pintura eram materiais que tinham a ver com o material de trabalho do meu pai. Era massa acrílica, era espátula, era fios. Meu pai era eletricista. E ele trabalhava muito em obra também, então ele também pintava e tudo mais. Então, todas as sobras de tinta que ele tinha eram os materiais que eu usava. E aí eu me lembro, eu criança, desenhando no chão, no chão batido, fazendo várias formas, várias ilustrações, e me lembro também, depois, começando a desenhar no papel de pão, que era um papel cinza na época, e a mamãe guardava todos esses papéis de pão, e eu fazia um bloco e eu ia desenhando. E depois de uma outra cena, que para mim é muito forte até hoje, naquela época era muito forte, que foi uma das primeiras materiais que eu comecei a desenhar, era a Enê. Minha mãe passava Enê no cabelo, quando ela ia forrar o chão com o jornal, ela, para poder proteger, né, depois de encerar o chão, ela forrava tudo com jornal. Quando ela ia tirar o jornal, o Enê começava a escorrer. E aquilo ali pingava no jornal uma tintura forte. E eu vi uma possibilidade de desenhar. E comecei a fazer desenhos no próprio jornal, depois desenho no papel. Então, acho que tudo isso vai me formando muito. Era uma liberdade que eu tinha de falar sobre uma mancha de Enê no jornal. Era só isso. E como é que eu poderia, a partir daquilo ali, criar uma narrativa ou me levar para um outro lugar, né? Aí eu começo a desenhar com esses materiais. E aí vou conectando tudo. O corpo, a audição que eu ouvia, a visão, né? E começo a fazer disso
eu, pelo menos, começo a descobrir isso, que era expressão. Eu estava ali tentando, de alguma maneira, contar aquela história. E através das minhas habilidades, né, fossem na dança, na escrita, na pintura, no desenho, eu ia encontrando um caminho de comunicação. E ao passo que eu fui experimentando mais, em que eu fui buscando mais, em que eu fui me conectando mais com o meu trabalho, mais eu vou gostando de usar esses materiais, mais eu vou incorporando coisas da minha vida, como venho incorporando, né, outros materiais, trazendo isso no meu corpo. E material de obra, de construção, é algo que, além de fazer muito parte, fazia parte, né, muito lá na comunidade, construção, desconstrução, me dá essa ideia de ir estruturando, entendeu? Eu sinto que nessa minha caminhada, que ainda é uma caminhada, ainda estou no caminho, quero caminhar muito ainda, eu venho juntando peças. E tudo isso se forma, né? Quando alguém me pergunta a minha formação, eu não estudei arte, né? Eu falo que eu continuo estudando. Porque quando eu penso nesses trabalhos, eu raciocino, entendeu? O que eu estou usando, para onde pode levar, o que eu posso escrever a partir dali e tal. É todo um desdobramento. Mas quando eu começo a usar mais, acho que essa é a palavra, usar mais o meu corpo, que é quando eu vou pintar, eu trabalhei durante muito tempo como letrista de teatro, né? Pintando letra, logomarca, reproduzindo os desenhos em arte, né? Na arte ali, fazendo aquela reprodução daquela arte, eu começo a ter uma relação maior, com trabalhos maiores, né? Aí o teatro, né, vem muito forte, eu trabalhava para teatro. Aí todas as histórias que eu inventava e que eu criava quando criança, adolescente e até hoje, eu começava a imaginar, entendeu? E eu poderia fazer para os meus próprios contos, para as minhas próprias histórias, o meu próprio cartaz. E que eu poderia escrever uma peça e criar o próprio cenário e o próprio figurino. Aí eu lembro que eu fazia isso tudo quando eu era criança, sem pensar em ser ator, ser bailarino, né? Eu acho que aí tem a ver muito, muito, muito com a Folia de Reis. E depois, a primeira apresentação, o primeiro show, né, se é assim que eu posso dizer, que eu assisto fora da comunidade, que eu só tinha essa relação com as festas de Umbanda, de São Corno e São Damião também, e a Folia de Reis e a escola de samba, né, o bloco lá da rua. E aí eu saio desse território para ir criança, com a minha mãe, com meus primos, minhas filhas, no estacionamento do supermercado para ver o circo. E aí aquilo tudo, entendeu? E aí tinha as escolas de samba. A mamãe sempre gostou de samba enredo, eu também adoro samba, adoro escola de samba. A maneira como a mamãe contava as histórias, a gente ouvia em casa, no rádio, né? O samba campeão, a gente ouvia tudo aquilo e tal. Tinha-se muita história. E eu ficava imaginando como é que a partir daquela ideia, né, aquilo transforma num samba, que é poesia, e daí desse samba você traz todo um universo, né, estético. Aí vem as coreografias, vem as roupas, as máscaras. Tudo isso eu fui descobrindo na prática, dentro dos movimentos que eu fazia, simples. Depois eu entendo, para mim, que eram sinais ali, entendeu? Já desde a minha infância se formando. E eu, distraidamente, como criança, brincando, adorando tudo, absorvia tudo aquilo ali e ia dando um outro significado, né? Brincando. Quando eu começo a entender que o desenho tinha comunicação, que o corpo podia falar muito e tal, aí eu tenho um primeiro contato com o teatro, um curso de teatro, um curso livre de teatro que eu fiz, aí juntou tudo, entendeu? Eu acho que ali foi um momento de eu entender como tornar possível tudo aquilo que eu trazia dentro de mim, né? Que eu acho que trago ainda, né? De vontade de se expressar, vontade de trabalhar, vontade de experimentar. Sabe, a minha vontade enquanto artista dentro da minha construção e da minha caminhada é eu poder exteriorizar, entendeu? Tudo isso que me atravessa, entendeu? Que me traz ideias, que me traz inspiração e que através dessas manifestações, as peças que eu escrevo, o roteiro, seja lá o que for, falar dessa minha vivência, entendeu? No meu trabalho tem muito isso, nas peças que eu escrevo, geralmente, na maioria das vezes, são sobre olhares que eu tive sobre um determinado material, entendeu? E aí eu jogo aquilo
para um outro campo, entendeu? De expansão, um outro campo onde eu possa reunir todas as palavras que eu vou pegando no meu caminho, ao longo da minha vida, e transformar aquilo num título. Vamos pensar assim, né? Geralmente vem um título. A partir daquele título, eu crio uma história. E essa história precisa ter os personagens. E esses personagens se vestem. Como eles se vestem, né? Qual é o cenário, qual é o território desses personagens? Quando eu penso nisso, eu penso de como eu prestava atenção no meu território. E de quando eu ia contar uma história, escrever uma história ou desenhar, era muito importante o território. Era muito importante dizer de onde veio, para onde foi, aonde está, o que ele encontrou no caminho, porque é como eu fui e como eu venho buscando isso na minha vida, né? Entendendo quem foi a minha avó, minha bisavó, minha tataravó, aonde que a arte, em algum momento na minha família, alguém tivesse uma manifestação artística, né? A minha mãe bordava maravilhosamente bem, foi uma inspiração incrível para mim. A minha avó costurava, era costureira, costurava para fora, foi uma inspiração para mim. O meu pai fazia árvore de Natal com tubo de PVC e vareta de guarda-chuva velho. Aí ele botava o tubo de PVC numa lata de 20, com cimento, enterrava ali, secava, e depois a minha mãe ornamentava com algodão, vinha com papel de pão na lata, um barbante, fazia um laço, ele era eletricista, colocava uma lâmpada, ligava, nós tínhamos uma árvore de Natal. E eu nunca questionei essa árvore de Natal, achava lindo, porque todo ano ele fazia uma diferente. Ou de galho, ou de vareta, ou de arame. Então isso, claro que isso me deu uma liberdade de criar e de fazer a minha árvore de Natal, de fazer a minha roupa, a minha máscara, né? Aprendi isso com a minha avó também. E depois você tinha no entorno algo que para mim era muito valioso e até hoje ainda é valioso. A gente sentava para ouvir história de mais velho. E ali você prestava atenção de como tinha sido no tempo dele e entendia que no tempo dele foi de um jeito, no seu tempo está sendo de outro, e no tempo do teu filho, do teu neto, vai ser diferente, né? Então, eu vi ali a importância de você contar a sua história, de você saber a sua história, você saber de onde você veio, por onde você caminhou, por onde você andou, para quando você contar você mesmo a sua história não ser contada ou do meio para o fim, né? Você conta do início, ou ser contada por uma outra pessoa. Então, eu tinha muito isso, e cada vez isso foi crescendo mais. E ouvindo esses mais velhos, com todas as referências dele, meu avô, a minha avó, porque quando eu era criança eu brincava assim, eu fazia assim, eu vi que quantas coisas tinham mudado, entendeu? Mas que a necessidade de se expressar, seja contando uma história ou tornando ela possível através da ilustração do corpo, se fazia presente ali, e se faz presente, né? Porque você acessa, eu me sinto assim, eu acesso todas essas minhas memórias, todo esse HD interno de lembranças e de construção de caminho, do meu caminho, né? Que eu fui trilhando e que eu fui cuidando para que esse caminho fosse caminhado e escrito a partir da minha história, das coisas que são interessantes para mim, das coisas que são importantes para mim falar. Não tem nunca como eu falar de um caminho, de uma trajetória, sem falar de tudo isso na minha vida. Entendeu? Quando me perguntam assim, Rona, fala um pouco das coisas que você faz enquanto artista. Eu também preciso falar do trabalho como faxineiro, eu também preciso falar do trabalho como pintor de parede, eu também preciso falar do meu trabalho como ajudante de mudança, como garçom, como office boy, entendeu? Porque tudo isso, em todos esses caminhos que eu passei, eu continuei mantendo o mesmo olhar atento do menino que vai pegar a jabuticaba, que usa o corpo para desviar do arame, e no meio do caminho ele vê lençol e imagina flocos de algodão. E aí, quando eu começo a me movimentar mais, a circular mais, isso acaba vindo mais forte, né? E aí, para mim, essa narrativa fica muito mais valiosa. Eu estou contando a história de como a arte
se deu em mim, de como ela me atravessa, entendeu? Por que eu, quando resolvo trabalhar, fazer um projeto, uma peça, minha peça mais recente, né? A minha peça mais recente é Os Desertos de Laís, mas eu acabei de finalizar um outro texto que chama-se A Noite Prateada. Ele é todo trabalhado e pensado a partir da manta prata que você usa para forrar a laje, quando tem vazamento d'água, quando tem umidade, né, para poder vedar e a água não passar. E uma vez no alto do morro, de noite, olhando alguns telhados, aquele prata brilhando. Parecia um mar, parecia um oceano. E aí, a partir dali, eu vou e escrevo a peça. Esse trabalho, por exemplo, que vocês estão vendo aí, fala muito da minha comunidade, porque são materiais, assim como o arame farpado, assim como o enê, assim como o papel de pão, o zinco era muito presente, porque os muros também eram de zinco. E você, para pular também um muro de zinco, para poder pegar a fruta na casa do vizinho, a goiaba, também você corria risco. Você tinha que ter todo um traquejo corporal, um corpo esperto e ligado para você não se cortar, entendeu? E aí o zinco é um material que eu venho trabalhando também, e era um material comum no quintal de casa. As latas d'água eram de lata, enferrujava, então meu pai tinha que vedar elas todas por dentro com piche. Quando a lata ficava muito, muito velha, e aí ele não usava mais, eu, junto com os meus amigos e meus primos, a gente pegava essas latas e saía pelo morro batucando, igual folia de reis. Aí a gente pegava um saco plástico, pendurava. Esses trabalhos pendurados, eu adoro trabalho pendurado, não sou de usar chassi, porque esses trabalhos pendurados me lembram essas roupas, os lençóis da minha mãe, das minhas tias, da minha avó, no varal do morro. Tudo isso visualmente é muito lindo para mim, né? Essa exposição foi no Hélio de Sica. Esse coração, com esses anil pendurado, representa essas laveiras. Elas usavam anil para poder clarear a roupa. Minha mãe, né, para tirar a mancha da roupa, que elas lavavam a roupa para fora, a roupa chegava com mancha, com uma coisa ou outra, o anil servia para clarear. Então, esse coração, esse anil pendurado, é exatamente isso. São frutas, cajás. Eu comecei essa exposição nódua, eu estava sem dinheiro para poder comprar material para produzir, mas eu tinha muito material para mostrar. Só que eu queria fazer alguma coisa nova, eu queria falar algo que partisse do meu quintal, do meu território. Aí um dia, no quintal, vendo a mancha do cajá, né, no chão, eu achei a tintura super bonita, super forte, comecei a juntar vários cajás, vários. Ali eles soltaram aquela tintura sobre a lona, eu comecei a trabalhar nessa lona manchada, e os cajás que foram secando ao longo desse meu experimento, dessa minha relação com as frutas, eu guardei e separei. E aí pensei em contar uma história chamada Nódoa, que eu escrevi a partir da mancha desse fruto, né? E aí fazer uma relação com as lavadeiras, que ficavam lá pelejando para tirar a marca, para tirar a mancha. E aí, com essa memória toda, eu volto lá atrás, nessa mina d'água da minha comunidade, a gente carregava água, e faço de novo todo esse percurso, que eu sempre fiz. Eu sempre fiz esse percurso, eu sempre tive sempre procurei manter. Deixa eu lembrar do início da minha história. Isso, tá bom. E voltar para o presente e projetar para frente. O que eu posso fazer com tudo isso, né? Que continua sendo esse olhar. Esse trabalho é a queda d'água. Isso é um lençol de 5,5 metros, todo costurado à mão, de retalho, que eu costurei ele junto com uma amiga minha, chamada Cristina. Nós foram 2 dias trabalhando para poder dar essa ideia dessa queda d'água. E essa queda d'água, para mim, representa todos esses lençóis, todos aqueles lençóis úmidos, lavados, pendurados no varal. Esse é um Exu, faz parte de um trabalho chamado A Falange. São 7 esculturas pequenas que eu trabalhei com zinco e continuo
fazendo. Os trabalhos mais recentes, agora que eu estou produzindo, tem muito a ver com isso. Então, é muito sobre isso, é muito sobre esses elementos, é muito sobre como eu, na minha descoberta, nas minhas descobertas, né, de uso de material, para onde eu posso levar esses materiais, é como eu venho me relacionando. Continuo com tentando manter esse olhar, né, ao meu redor, falar das questões que eu acho que são importantes e dar um outro significado. Agora é como se agora eu entendesse tudo o que foi sendo encaixado. Setembro 12 foi a minha primeira exposição. Eu nasci em 42, um espaço onde fiquei como artista, ocupando um espaço lá durante um tempo. E ela é através dos primeiros brinquedos. O Setembro 12 ele começa a partir disso. Esse é uma parte da Noite Prateada. É uma história sobre dois personagens que resolvem atravessar o mar para chegar a um outro lugar. Talvez eles nem saibam se vão conseguir chegar. Eles atravessam uma noite muito escura e eles não conseguem ver nada, nem um ao outro, eles não se veem. O único reflexo que eles têm é o reflexo da lua, o prata da lua no mar. E é a partir desse vácuo em que eles se encontram, né, esse não lugar, né, onde eles estão, que eles estabelecem um diálogo e uma relação. Então, fala desse deslocamento e desse lugar que é um não lugar aonde você se encontra, né? E aí está a manta. Esse foi o primeiro pedaço que eu trouxe de uma obra, estava lá enrolado para jogar fora, eu falei, opa, vou levar. Aí peguei e comecei a ir pensando no que eu já tinha imaginado lá no alto do morro, né? Desse mar, cor de prata. E aí estou fazendo um livro manual, o meu livro que eu estou inventando da minha maneira, com os materiais que eu tenho, e trazendo todo o texto, né? Que é uma peça de teatro. O teatro eu considero o teatro a grande porta para a minha vida em todos os sentidos. De expressão, de buscas, de tornar possível. Eu gosto muito dessa palavra, tornar possível. Aí eu lembro, quando eu vi a folia do seu Manuel Valente, como é que ele faz para realizar essa folia? Quando eu via o desfile da escola de samba e pensava, como é que se faz? Né? Qual o caminho que se faz para tornar possível, para poder trazer para o visível e para o sensorial tanta emoção, tanta beleza, né? Tanta coisa que os meus olhos viam no caminho. E eu queria transmitir aquilo de alguma maneira, de alguma forma eu queria falar sobre aqueles símbolos, sobre aquela cultura e sobre aquelas pessoas. Muitos dos meus trabalhos, quando eu dou o nome, eu começo um título, e é um título, o nome de uma mulher ou de um homem, seja lá o que for, geralmente me vem na memória os nomes comuns que eu ouvia na minha comunidade, entendeu? As histórias do dia a dia, de como eu amplio isso, como eu posso levar isso para qualquer lugar. Aí eu lembro das histórias que eu ouvia quando era criança, as histórias fantasiosas da mulher que andava pelo morro com uma trouxa na cabeça e ela passava na casa das pessoas e pedia um copo d'água. Geralmente pedia uma criança. Quando a criança ia dar água, ela pegava o braço e puxava. Ninguém nunca viu, mas todo mundo falava. E eu ficava imaginando, meu Deus do céu, onde mora essa mulher? E como é que dá tanta criança dentro dessa trouxa? E para onde que ela leva tanta criança? Aí a tua cabeça fantasiosa vai embora. E aí eu não perdi isso. Falei assim, não, eu quero continuar inventando as minhas histórias. Então, quando eu tenho um trabalho, geralmente ele é baseado ou numa lenda que eu inventei, que aí a partir da minha lenda eu faço várias leituras. A peça de teatro que eu escrevi, ela pode virar uma performance, pode virar uma tela, uma série de bordados. Eu vou me alimentando e vou procurando buscar outros elementos, outras formas de falar sobre aquele mesmo trabalho, entendeu? Teatro, né? Uma peça de teatro. Aí eu acabo fazendo cenário, acabo fazendo figurino. Desertos de Laíde. Desertos de Laíde era um conto
chamado Cristiano. Então, no deserto de Laíde, eu falo dos primos, eu perdi muitos primos assassinados. Essas pipas representam esses jovens negros assassinados. Essas pipas representam essas crianças que estão sendo mortas nas comunidades, entendeu? Então, representa esse voo, essa liberdade interrompida. E no espetáculo, Inhansã, no orixá de Candomblé, ela defende a sua filha, ela anda junto com a sua filha. E a mãe, passando por esse deserto, que ela atravessa, 3 desertos ao perder 3 filhos, ela atravessa o seu caminho. Porque ela foi uma fatalidade, ela precisa atravessar com toda a dor, com toda a sua força, ela precisa atravessar. E ela tem ao lado dela o orixá dela, que não a abandona. É como se o orixá dissesse para ela: olha, minha filha, você vai passar por um momento muito difícil, mas você tem que passar. Mas eu vou estar do teu lado e nós vamos atravessar juntas. A peça fala sobre isso, sobre esse momento, entendeu? E aí eu trago o figurino, que eu poderia usar uma roupa, criar algo atual, um jeans, uma camisa, mas eu quis levar para um outro caminho, porque eu mesmo quis confeccionar a roupa. Então eu confeccionei a máscara, confeccionei as pipas, tive 2 assistentes, 2 amigos, o Rafael Cruz e a Cristina Pimenta, estiveram comigo em alguns momentos ali para poder dar esse suporte, mas pensei isso tudo a partir do que eu tinha ao meu redor. As minhas tias nunca falaram sobre essas perdas. Elas simplesmente abafaram aquilo ali. É um assunto que a gente não falava. Eu era muito apaixonado por essas tias e elas por mim. E muito amigo desses meus primos. A gente cresceu junto, pegando jabuticaba, pulando a cerca de arame farpado. Quando eu resolvo escrever, foi através do silêncio delas, né? Nada do que eu escrevi ali no texto é baseado no que elas falaram, não. Foi uma escrita que eu criei a partir do silêncio delas. O que elas diriam? O que teve muito a ver com o que eu aprendi a olhar. Com o olhar que eu tinha, né? Da dor dela, do silêncio dela. Esse movimento, dessa observação, de ouvir os mais velhos, de observar os mais velhos, de prestar atenção, isso me traz a escuta. E aí me faz a liberdade para a escrita. A imagem que eu vejo na comunidade que eu continuo olhando, me traz a ideia de território. Então, quando eu trago esses elementos para o espetáculo, né, a pipa, que simboliza a infância, que simboliza a liberdade, mas uma liberdade que ela é ali, né, de bicada, né, com a linha. Se ela se rompe, aquela pipa voa. Então, não há uma liberdade, ela pode se perder. Se enrola no fio, se enrola na copa da árvore. E aí eu vou trazendo toda essa vivência e o universo que eu via para dentro da minha escrita. E aí eu tenho como possibilidades também inventar, criar. Entendeu? Então a minha tia, talvez ela dissesse isso, né? Ela não falava, mas quando eu olhava a minha tia parada, assim, fumando, eu tinha a impressão de que ela despencava dentro dela. E aí eu escrevo uma frase, e o início da peça, né, ela fala: dentro de mim despenca o abismo abaixo todos os dias. Quando eu penso nessa frase, eu não penso só nessa frase. Eu penso como seria esse abismo, como seria esse corpo despencando. Aí eu desperto em mim o físico. Aí eu desperto em mim o raciocínio. Aí eu aciono em mim os sentidos, o cheiro. Que cheiro traz, né? Quando eu descrevo o corpo desse jovem com o rosto caído no chão, eu consigo sentir o cheiro de sangue. Eu vejo as partículas desse sangue respingado no rosto dele, porque eu vi isso, entendeu? Então, quando você tem essa imagem também, como é que você fala disso? E é necessário, eu poderia dizer, essa parte eu vou pular, sabe? Eu aprendi a me comunicar olhando e ouvindo. Então, vai ser através desse movimento que eu vou, com a minha arte, eu acredito, ter a atenção
e a audição, para que elas possam ouvir o trabalho. Eu sempre dizia, né? Ouçam as minhas telas, elas estão gritando, sabe? Então é muito sobre isso. Eu acho que eu consigo, ou tento, ou busco, ou estou na busca ainda, de trazer cada vez mais esse físico do meu trabalho, esse sentir que é o meu sentir. Por que que um artista pode falar dos moinhos, dos girassóis, da Torre Eiffel e pintar a Torre Eiffel e eu não posso pintar a minha favela? Não posso falar das latas d'água na cabeça. Por que que esse universo é negado? Quando eu falei que o meu artista preferido era o Heitor dos Prazeres, um monte de gente falou: o Heitor dos Prazeres é um artista menor. Um artista menor? O que é um artista menor? Por que que ele é um artista menor? E foi o único artista, o único não, depois eu conheci vários, mas eu digo que foi da minha adolescência. Eu ia nos lugares e eu não via trabalhos que eu me identificava. Simples assim, entendeu? Eu não era obrigado a gostar, só porque o cara era, sei lá, o cara, entendeu? Eu tinha essa necessidade de ver alguma coisa que eu dissesse: caramba, eu me vejo aqui. Aí eu via as pinturas clássicas, achava lindo, achava super bonito. Mas quando eu vi Heitor dos Prazeres, eu via ali a minha comunidade, eu via a minha família, eu via a festividade, aqueles personagens com o rosto do lago, aquilo ali para mim lembrava movimento, ação, entendeu? Eu me via naquele território. Aí eu falei: eu quero falar sobre isso, sobre a Folia de Reis, sobre a festa da Umbanda, sobre o Candomblé, quero falar sobre o meu território, quero falar sobre as minhas referências. Quais são as suas referências? O Manuel Valente, da minha comunidade, as rezadeiras da minha comunidade, que ao rezar diziam poesia. E eu ficava ali, sem saber, participando de uma reza, e uma coisa linda se fazia em volta de mim, que eu olhava um copo d'água, uma vela acesa e uma senhora na minha frente, movimentando o corpo dela para me proteger. Como é que isso não tem beleza, não tem poesia nisso? Como é que eu não vou falar dessas coisas? Como é que isso não vai me tocar e eu não poder devolver isso de outra maneira? Aí daqui a pouco você estava lá, ó, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Ana, deixa eu te interromper um momento. Aqui tentando te pedir, já te informar que seu tempo já ultrapassou, mas é que tá tão bom te ouvir que eu estou aqui me prendendo para não interromper. Tá? Quando você puder, conclua, por favor. É só para dizer isso, que aqui começa tudo. Sou eu, menino, sentado na janela para ver a Folia de Reis passar.